Artesanato do Bem. Estamos agora com o bazar permanente aqui no centro, Rua Barão do Rio Branco, 952, todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 14 horas. Agendamos também horário personalizado, se necessário. A renda será revertida para a sopa fraterna. Contamos com a sua colaboração e divulgação. Fazer o bem faz bem. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos mais uma vez reunidos no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. Quero lembrar novamente aos pais e mães que as aulas, tanto para a evangelização como a pré-mocidade, estão disponibilizadas no canal do YouTube SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada durante esta noite. Vamos fechar nossos olhos, relaxar nossos corpos, elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, rogando amparo espiritual e bênçãos de luz aos nossos familiares, onde quer que se encontrem, nossos amigos e todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, abram nossas mentes para que possamos assimilar todos os ensinamentos que essa doutrina espírita nos dá e a nossa responsabilidade sobre todos os atos que praticamos. Que possamos nos unir como uma grande família que somos, para buscarmos a ambientação fluídica nos nossos lares e nesta casa de amor e caridade, nesses momentos que estamos recebendo dádivas, fortalecimento mental e espiritual, para podermos seguir em frente com amor, fé e resignação. Que nossos conflitos pessoais e interpessoais sejam um aprendizado para a nossa evolução e aperfeiçoamento espiritual. Que amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando no caminho do bem e da perfeição. Que todos os médicos espirituais derramem sobre nós o medicamento para nossas mentes e nossas matérias. Que os enfermos, nos hospitais ou em seus lares, sejam consolados e aliviados de suas dores e recebam o medicamento que necessitam para a sua cura. Acolham todas as situações com amor e, quando seu espírito enfraquecer, alimente-o com gratidão. Enquanto estivermos aprendendo, estaremos verdadeiramente vivendo. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje, nossa palestra será com o Dr. Adalto Quirino da Silva, que vai trazer o tema Sede Perfeitos. O tema que eu vou aqui referir, Sede Perfeitos, está no capítulo 17
do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele condensa no seu trecho todo características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábolas do semeador, a virtude, o dever, que são aqui trazidos por espíritos que cooperaram na codificação do Espiritismo, superiores e inferiores, o homem do mundo, no mundo, cuidar do corpo e do espírito. São esses os parágrafos desse capítulo Sede Perfeitos. Aqui foi Jesus Cristo que, na sua pregação costumeira, falou para o povo da época que estava ali concentrado com ele, que fossem eles então, já que aqui na matéria, na terra, trabalhassem, lutassem para serem perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. De que forma? Amando os inimigos, fazendo bem aos que nos odeiam e orando pelos que nos perseguem e caluniam, para que também sejamos filhos de Deus que está nos céus. Ele falou isso na época, evidentemente, atendendo à condição evolutiva de nós naquela época, né? Porque pelas reencarnações, hoje nós estamos numa civilização mais adiantada daquela de 2000 anos atrás. Mas naquela época, ninguém entenderia que havia, além da evolução que é possível a humanidade alcançar, a perfeição, e a perfeição absoluta do Pai. Jamais nós poderíamos pretender chegar à perfeição de Deus, porque a sua perfeição é absoluta e a nossa é relativa às possibilidades a que nós, humanos, podemos alcançar. A relatividade está justamente na possibilidade de cada um, no exercício do seu livre-arbítrio e no uso da sua razão, poder evoluir mais ou menos depressa. Quer dizer, aquele que se esforça mais, procurando entender como conviver pacificamente em sociedade, esse evidentemente terá precipitado a sua maturidade do senso moral. Ele já evolui mais rapidamente. Ele vai atingindo melhor consciência. Aquele, porém, que quando enceta a sua malícia, quer dizer, deixando aquela inocência de lado e começando a se ser um pouquinho mais esperto, que não é tocado ou impelido apenas pelas necessidades fisiológicas, mas já é também pelo sentido da malícia. Esse, às vezes, acha melhor, mais fácil, explorar o semelhante do que conviver harmoniosamente com o semelhante. A evolução nossa, ela se processa dessa forma. Inicialmente, segundo o Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Só que essa ignorância, pelo menos originariamente, ela não significava ser bruto, ser atrasado, etc. Significava que nós éramos inocentes. Nós iríamos tomar posição na medida em que tivéssemos ou travássemos essa relação uns com os outros e pudesse daí, por causa das reações boas ou más, tomar atitudes compatíveis. Então, essa simplicidade
simples e ignorante, era que a pessoa não tinha conhecimento ainda da realidade que estava começando a travar esse conhecimento. Então, é aí que nós vamos evoluindo. Evidentemente que além das possibilidades de cada um dirigir-se pela própria inteligência, existem, lógico, as dificuldades que houve por bem Deus estabelecer como condição de nós podermos, através da superação dessas dificuldades, conseguir mais evolução da consciência. Então, se nós reportarmos ao início da civilização, nós vamos ver que há 2000 anos atrás, nós havíamos saído há pouco do mundo primitivo. Nós estávamos ingressando no mundo de provas e expiações, onde ainda éramos, muito submetidos ao instinto humano. Nós éramos mais governados pelo instinto humano, pelas necessidades fisiológicas, pelos impositivos contingentes do que propriamente pela nossa vontade livre. Então nós agimos assim. E há 2000 anos, Jesus Cristo já colocou o Evangelho como uma forma de nortear os nossos passos, de condicionar a nossa conduta dentro de um padrão de boa vontade um para com o outro. E, entretanto, nós estamos durante esses 2 milênios, trabalhando ainda para assimilarmos esses ensinamentos cristãos e colocá-los em prática. É evidente que hoje nós podemos sentir um pouquinho mais de maturidade do senso moral e um pouquinho mais também de lucidez de consciência para podermos nos determinar com objetivos que coincidam com os propósitos divinos, que é de nos levar à evolução plena através dos meios que Jesus nos aponta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que nos conduz de retorno a Deus. Por isso eu quero fazer um reparo na colocação do simples e ignorante, que vai começar tudo dali. Nós vemos na obra de Jesus, é lógico, inspirando o nosso irmão lá da Itália, o Pietro Baldi, nós vemos que ali é o próprio Jesus, porque o outro é intérprete de Jesus, que diz que Deus, Ele criou a criatura perfeita. Do ponto de vista absoluto, nós somos perfeitos desde o início da nossa vida, desde que nós éramos ainda conhecidos como uma centelha divina. Concentrado nessa centelha divina, que foi, de certa forma, incrustada no nosso coração, a nossa consciência, nós já tínhamos o potencial para desenvolvermos todos os nossos esforços no sentido de ir até a evolução, porque com a vida psíquica nós temos já um endereço indicado pelo psiquismo, que é um instinto que nós trazemos desde o início de nossa caminhada. Vamos dizer assim, Deus, Ele nos emana. Essa centelha divina, ela contém dele características identificadas com os próprios atributos divinos, que são a sua imagem e a imagem e semelhança. O que é essa imagem e semelhança? É porque nós somos
como Deus é, só que incriado, porque existe desde sempre, eternos. Desde o nosso nascimento, nós não vamos morrer jamais, em essência. Vamos morrer inúmeras vezes, mas só do ponto de vista da nossa recriação, como ser humano. Por quê? Porque nós temos que nascer para podermos morrer. Ninguém que não seja nascido vai morrer, mas aquele que é nascido vai ter que morrer. Daí Allan Kardec, com a sua inteligência enorme, ele criou aquela bandeira lá, que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Eis a lei. Quer dizer, se é lei, é uma determinação divina. Ele criou essa lei. Então nós temos que ciclicamente nascer de novo. Daí nós já termos ouvido falar, termos lido, que nós somos os herdeiros de nós mesmos. Porque eu colho a minha herança deixada pelo que eu acumulei no passado, nas outras encarnações. A cada encarnação que eu faça como espírito que sou, a cada uma subsequente, eu estarei aproveitando daquela do trabalho, dos rendimentos que eu tenha alcançado nas existências pretéritas. Mas eu tenho sempre que nascer da matéria, desenvolver energeticamente e finalizar já como ser psíquico, como espírito. E cada vez que nós degradamos a matéria, nós vamos para a energia. Degradando a energia, vamos para o espírito, a própria consciência. E aí, o que acontece? Nós vamos dar um passo adiante, libertando-nos da matéria e nos sustentando na dimensão espiritual, sem aquele organismo que nos fez lutar tanto para mantê-lo e também para sofrê-lo. Porque por causa da ignorância, agora já seria uma ignorância menos justificável, porque nós já somos dotados de razão, de autoconsciência e, sobretudo, de uma prerrogativa impostergável, que é o livre-arbítrio. Então nós podemos perfeitamente, com os exemplos todos que nos são ofertados pela espiritualidade, espelhando-nos nesses bons exemplos, tomar o caminho ascensional que nos conduz a Deus. Então nós vamos passar por todas essas provas necessárias, a partir de quando nós já exercemos a nossa própria vontade, nós passamos a escolher os projetos ou elaborar os nossos projetos reencarnatórios para cumprirmos aqui. Como nós estamos pretendendo ser perfeitos, e essa perfeição já existe em potencial em cada um de nós, espiritualmente falando, nós temos que lutar para, enquanto na vida de relações, aqui entre os nossos pares encarnados, trabalhar o nosso sentimento, o nosso coração. É o aprimoramento sentimental, é que verdadeiramente vai nos qualificar nessa linha de ascensão da perfeição. Então nós somos perfectíveis por natureza. Então quando você nasceu simples e ignorante, mas com propensão para o bem, embora possa fazer o mau uso do livre-arbítrio e se instalar no caminho do mal.
é um outro problema, uma opção que nós vamos adiante sofrer as consequências dos danos que ela possa representar na nossa vida. Então, aquele espírito que vem, está agora no mundo de provas e expiações, já transitando durante este terceiro milênio, que começou no 2001, começou a passar para uma categoria superior, que é a da regeneração. Nós estamos muito bem donos da nossa vontade. Ora, se eu tenho vontade, e se eu tenho o livre-arbítrio para me determinar com aquilo que é permissível à consciência cristã, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar para jamais sair desse caminho. Agora eu tenho que pensar o quê? Que eu estou aqui vendo todos os encarnados, que são espíritos, porém enjaulados, vamos dizer assim, contidos numa casinha ambulante chamada corpo. Mas além desse panorama humano, que nós podemos perfeitamente avistar, constatar com o nosso sentido visual, nós temos que saber que nós somos espíritos também transcendentes a esta condição de cerceamento da nossa liberdade, que nós somos espírito. Portanto, aqueles que desencarnaram e que ainda não reencarnaram, eles estão aqui, acotovelando-se conosco. E eles têm condição muito maior do que a dos próprios encarnados, que até para nós nos comunicarmos, nós temos que emitir som e articular as palavras, quando na realidade, no plano espiritual, não tem nada disso, porque esse sentido, ele já faz parte da natureza do espírito transcendente. Então, essa comunicação é tudo pelo pensamento, não tem essas dificuldades. Então, eles têm essa facilidade de interagir conosco mediante a aproximação do perispírito dele com a nossa, que é ainda condimentada de um fluido animalizado. Ele pode perfeitamente nos transmitir influências positivas ou negativas. Então, se nós formos bastante inteligentes, se nós nos imaginarmos não apenas como isto aqui, que nós podemos ver, palpar, tem densidade, tudo, mas temos, além disso, aquele agente que determina que, por intermédio deste corpo material visível, nós possamos expressar a nossa inteligência. Se ele se determinar com os ensinamentos do Cristo, pelo menos ditados aqui na Terra, há 2 milênios, ele vai ver que desta forma, é pelo bem que façamos, é que nós vamos realmente nos aperfeiçoar. É pelo bem que façamos. Agora, como é que nós podemos fazer o bem? É deixando todos aqueles vícios que dificultam essa nossa conquista, que são o egoísmo e o orgulho. Por quê? Porque o egoísmo, o orgulho, vaidade, inveja, ciúme, etc., quer dizer, todos os derivados desses vícios matrizes, orgulho e egoísmo, eles impedem que nós sejamos caridosos, eles impedem que nós sejamos amorosos, eles impedem que nós nos afinemos com o senso de justiça. Então nós não praticamos uma lei muito importante, que é a de justiça, amor e caridade. E dessa forma, nós não vamos de forma alguma aperfeiçoar-nos, chegar a tal perfeição. Nós não vamos chegar lá. É preciso que lutemos para superar essas tendências
orgulhosas, viciosas mesmo, que nós contraímos ao longo da nossa existência, que chegou até aqui, nós precisamos superar isso. Agora tem aqueles que se desanimam, porque dizem, os outros falam, não, o orgulho, o egoísmo faz parte da natureza humana. E daí? Além de ser humano, eu sou muito mais importante como espírito. E a responsabilidade não recai sobre o ser humano, porque ele vem a morrer junto com tudo que é material e que adornava essa representação plástica. Então nós temos que pensar assim, o que vai sobrar? O espírito. E ele vai se haver por todos os males que tenha cometido no uso do seu livre-arbítrio. Então, para eu caminhar nessa senda da perfeição, que não é outra coisa senão também a evolução espiritual, que é a espiritualização do próprio conceito da nossa intimidade, nós precisamos, então, acolher, assimilar, aceitar, que é muito melhor nós tomarmos o caminho do bem, sujeitando-nos resignadamente ao cumprimento das provas que nós pedimos e também ao sofrimento da expiação que nós nos devemos. Nós precisamos ir adquirindo mais fé em Deus. Porque a partir da falta da fé, que nós nos virmos por conta da nossa própria fragilidade, é possível que nós não rompemos com esses obstáculos que nós condicionamos, colocando no caminho por onde nós iríamos passar. Então essas provas, elas têm uma importância muito grande, que é justamente expoimar-nos de todos os defeitos, de todos os aspectos negativos da nossa personalidade. Enquanto eu me imaginar no esforço que eu faço pela reforma íntima, no esforço que eu faça para deixar de lado ou desviar, pelo menos, desses chamados tendências normais humanas, do orgulho e egoísmo, para poder trilhar uma senda retilínea no sentido da divindade, enquanto eu não tiver essa consciência que eu presumo e quero ter agora, que é de errar o mínimo possível, mas cumprir aquelas provas, porque se eu sou orgulhoso, isso aí eu aquilatei no plano espiritual, analisando o meu comportamento em existências anteriores. Se me resta ainda aparar algumas arestas chamadas egoísmo, orgulho, maledicência, então o que eu faço? Esse projeto temporal que eu trago para cumprir aqui no plano material, ele visa justamente eu combater esses resquícios de imperfeição que eu trouxe. Esse orgulho, daí vem vaidade, amor próprio, não sei o que mais, inveja, tá? Esse egoísmo também, que eu quero tudo para mim e que se dane o meu semelhante. Então eu tenho que mudar o curso da minha marcha. Por quê? Porque eu estou me transviando do caminho conducente a Deus. Então eu tenho que tomar o outro caminho, aquele caminho apontado por Jesus e que não prometeu facilidade,
na superação de toda essa caminhada, ou pelo menos no cumprimento desta marcha. Ele falou, olha, vocês vão encontrar dificuldade. Ora, se Ele é o caminho, Ele é o caminho. Que caminho o Cristo perlustrou para chegar à evolução, à perfeição que Ele atingiu e estar ungido de Deus? Que caminho? Pelo menos durante esses 2000 anos, nós sabemos qual é o caminho que Ele enfrentou. Sozinho, com dificuldades enormes, lutando contra a ignorância da humanidade da época, onde nós estávamos, lutando, só fazendo bem e sofrendo perseguições, até mesmo antes do seu nascimento. Por quê? Porque o tetrarca da Galileia já perseguia antes dele nascer. Então nós vemos que desde nascimento, o anjo Miguel, Daniel, sei lá, tinha que falar para os pais do Cristo: ó, você sai daí, vai para tal lugar, essa gangorra toda, para que ele pudesse vencer a perseguição, sobreviver a ela e cumprir a missão maiúscula que ele veio cumprir, que foi a de redimir a humanidade, a de regenerar a humanidade. Então ele veio para isso. Então é esse caminho que ele nos propôs. Eu sou o caminho, a vida. Quer dizer, o que é essa vida? Essa vida se confunde com o próprio amor. É a condição moral de cada um de nós. Porque existe aqui uma colocação de Pietro Baldi, também inspirado, tudo foi inspirado pelo Cristo, que o amor é o impulso fundamental da vida. Olha, o amor. O amor também é a força de coesão que rege o universo. O amor é também a potência divina de eterna reconstrução. Quer dizer, a realização positiva universal, ela é ditada pelo amor. Por que será? Porque o caos não possibilita esse avanço, essa evolução. O caos não. E que o que é que contribui ou que dá nascimento ao caos? A desordem, orgulho, egoísmo e seus derivados. Amor, justiça, caridade só ajuda. Por isso que certa feita eu coloquei que a caridade pressupunha o amor. Porque o amor é que leva à caridade. O amor, diferente, o oposto do ódio, ele aproxima. O ódio afasta. Embora estabeleça, por necessidade de reconciliação, um vínculo entre quem odeia, principalmente se esse sentimento for recíproco. Então vamos ver quantas dificuldades nós temos para chegar à perfeição. É muito difícil, mas não é impossível, porque com certeza esse universo agasalha muito mais espíritos já próximos da divindade do que espíritos ainda em situação muito rudimentar de evolução, de aperfeiçoamento. Essa água aqui está terminando. Vai secando a garganta. Então, nós vamos precisar de ser bastante, pelo menos aqueles que já chegou a um grau de consciência tal, que lhe permite
gozar de mais estabilidade no cumprimento do que ele toma por meta. Porque muitos não têm ainda essa certeza, eu não vou cair. Porque sujeito nós estamos a cair, a sucumbir. Porque as paixões do mundo, as ilusões do mundo são inúmeras. Então, nós vamos procurando terminar, e eu digo que a perfeição, ela é atingível, mesmo porque é da lei divina que todos progridamos, e Ele nos oferece todos os meios de atingirmos esse fim. Ninguém está à deriva das indicações do caminho certo, ninguém. Então, se hoje eu sei que comigo aqui não coexistem apenas meus amigos de matéria, mas existem os nossos amigos que estão sempre importando conosco, querendo nos avisar, que nós temos todos os avisos. Às vezes nós velamos os olhos para não ver, fechamos os ouvidos também para não ouvir os conselhos dos nossos pais desencarnados, dos nossos entes todos, dos nossos amigos. Será que se meu pai, minha mãe, meu irmão, que estão no plano espiritual, sabendo que eu estou passando por dificuldade, ou que eu estou prestes a me jogar no abismo da perdição, será que eles não vão correr para me acudir? Além disso, e aquele espírito tutelar, a que denominamos de anjo guardião, tão desveladamente abnegados à nossa causa, que vem estar sempre conosco, querendo nos ajudar, ele está aí, mas eu não atento para a intuição da espiritualidade no sentido de me colocar no caminho da perfeição. Então vamos ser bons, amar os nossos inimigos, como diz aqui o livro do Evangelho mesmo. Vamos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos odeiam, quer dizer, e pelos que nos perseguem e caluniam. Enfim, se nós somos capazes de querer bem, ou pelo menos de forma alguma nos felicitarmos pelo mal que lhes ocorra, em relação aos nossos inimigos, nós já estamos bem adiantados na caminhada da perfeição. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a todos os telespectadores a paciência que tiveram conosco aqui e, sobretudo, quero acreditar que todos entenderam a mensagem que eu quis passar. Obrigada, Dalma. Que os espíritos desencarnados que sofrem na erraticidade recebam misericórdia. Que eles possam, cansados de tanto sofrer, serem acolhidos na pátria espiritual por Deus, Jesus e seus entes queridos que já partiram. Que escolham ser felizes e se desliguem de tudo o que é material e aceitem sua nova condição de espíritos desencarnados. Que a luz divina ilumine e guie seus passos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte de vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Vamos finalizar nossa reunião agradecendo tudo o que recebemos nesta noite sublime, com as energias revigoradas pelas bênçãos recebidas por mensageiros de luz que nunca nos abandonam. Vamos despertar nossos corações e praticar a caridade moral e material aos necessitados. Que as lições recebidas do Evangelho segundo o Espiritismo se materializem e se concretizem em nossas ações, em nossos pensamentos e em nossas vidas. Que vocês que estão nos assistindo, nossos familiares, nossos amigos, sejam todos amparados e cobertos com um manto divino de amor, esperança e proteção. Que sejamos motivados a compreender os desígnios superiores e confiar que os espíritos amigos nos acompanham nas lutas diárias. Mentalizemos os ensinamentos do Mestre, acalmando nossas mentes e nossos corações. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar e acreditar na força superior. Vamos estudar a doutrina espírita, refletir, praticar a caridade e sermos gratos por tudo que já fomos merecedores. A vida é um antes, um durante e um depois. Por isso, viva o hoje, aprenda com o ontem e deixe Deus, Jesus, nos orientarem e nos guiarem para um lindo amanhã, sendo melhores a cada dia. Irmãos, orem. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Agora teremos a música Enquanto Houver Sol e até a semana que vem para vocês. Boa noite.
vinda do Almeida.